sou Cleiva de Oliveira, tenho 42 anos. Eu tive câncer de mama. No imaginário da humanidade, os seios da mulher são vistos como fonte de alimento, prazer e de afeto. Poucas situações alteram tanto o universo feminino quanto o câncer de mama. Passar pelo tratamento da doença representa para a maioria das pacientes uma profunda transformação na referência do próprio corpo. No Ser Saudável de hoje, vamos falar sobre o câncer de mama, a prevenção e o tratamento. Câncer de mama é uma doença cada vez mais comum hoje em dia e que ele é um desarranjo realmente das células. As células enlouquecem. A célula mamária, ela tem efeito, ela está sob efeito de vários hormônios. Então ela vai se desenvolvendo conforme a puberdade, conforme a amamentação, conforme o ciclo de vida da mulher. As mamas são formadas por um tecido gorduroso. Elas têm vasos sanguíneos e linfáticos que irrigam e nutrem as células, além de drenar os resíduos indesejáveis. No câncer, as células das mamas se proliferam de forma descontrolada, anormal, formando um tumor maligno. O tumor pode ficar restrito ao local de origem ou invadir outros tecidos, o que chamamos de metástase. Às vezes esses tumores, quando eles ultrapassam certas barreiras naturais do corpo, no caso da mama, o ducto mamário, o canal do leite, ele começa a ter acesso a veias e vasos linfáticos. E aí ele pode se espalhar. Aí que a gente chama realmente de que o câncer está espalhado, o câncer tem metástases, porque ele saiu da mama e atinge órgãos como pulmão, fígado, ossos. E por isso as pacientes às vezes vêm a falecer por causa de um câncer que começou na mama. E como é que foi pra ti? Como é que tu descobriu o que estava com câncer de mama? Através da mamografia, que eu fazia anualmente. 10 anos eu vinha fazendo. E eu tive 2 irmãs que tiveram câncer também. Mas não foi de mama, foi de rim. E eu comecei a me cuidar. Eu e a minha outra irmã, a Cleusa, nós começamos a sempre fazer exames. Então, mamografia é, assim, essencial. Tem que fazer. Que idade tu tinha quando eu tinha 41. E já fazia mamografia desde os 31? Desde os 30. Desde os 30. Uhum. Começou a fazer mais cedo em função dessa história familiar? Sim, em função dessa história. E todos os anos eu ia normal fazer, não tinha nada. Daí, com 41, eu fui, apareceu um nódulozinho. Imediatamente eu associei, é câncer de mama. Porque eu já estava acostumada, porque eu perdi meu pai de câncer, o meu sogro de câncer, e as minhas 2 irmãs, então eu já estava muito familiarizada. Então na minha cabeça era câncer. Como é que a gente pode controlar essa célula? Como é que a gente pode evitar que ela cresça? Em primeiro lugar, a gente não consegue prevenir que ela aconteça ainda. Não é como... Então não existe prevenção. Não existe prevenção de câncer de mama. Existe sim o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce já é o suficiente para promover a cura. É terrível. Te passa assim o mundo inteiro, um filme te passa na tua cabeça de toda a tua vida. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer aquele outro? E agora, se eu ficar boa, eu vou fazer isso, isso, isso. Se eu ficar boa, não, porque na minha cabeça, a história do câncer na minha família ia acabar ali. Não ia morrer mais ninguém. As minhas irmãs morreram e meu pai morreu. Agora esse círculo vicioso vai acabar aqui. E eu até cheguei a brigar com Deus e dizer assim, Deus, o que tu fez comigo? Até agora eu cuidei de todos o pessoal da minha família, eu faço trabalho voluntário, eu cuido de todo mundo, eu ajudo e tal. E agora comigo? Não, por que comigo? Se eu sou a boazinha, sou a queridinha, a madre Cleiva que ajuda todo mundo, não, eu não...
Pra mim não, mas o câncer vem pra todas, independente de cor, de credo, de cultura. A gente poderia dizer que existem fatores de risco para câncer de mama? Existem fatores de risco para câncer de mama, sim. O primeiro deles é ser mulher. Então nenhuma mulher está livre disso. Segundo é envelhecer. A outra opção é pior, né? É morrer. Então todo mundo quer envelhecer. Em terceiro lugar, eu apontaria obesidade, que é vamos dizer assim, uma característica da nossa população e da população moderna, que é ter peso acima do ideal, não fazer exercício, então o sedentarismo também está associado, uso abusivo de álcool, hormônios da menopausa em excesso. Existem fatores de risco, mas que a gente não deve focar nos fatores de risco, e sim mulheres, especialmente a partir de uma determinada idade, deveriam fazer rotineiramente exames, basicamente a mamografia. Exatamente. E para isso, depois de detectado um caroço, o que a gente tem que fazer? Correr. Correr, porque se esse caroço for um câncer, ele não espera. Ele se multiplica a cada 3 meses. O número de células. Então, um tumor não cresce em milímetros, ele cresce aos golpes. Ele vai de 1 centímetro para 2, de 2 para 4 centímetros, de 4 para 8, a cada mais ou menos 3 meses. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. A boa notícia é que, se descoberto cedo, ele tem grandes chances de cura. O grande problema é que muitas mulheres, por medo do diagnóstico, demoram a procurar o médico. Aparece um nódulozinho, se tu aperta. É mais quando fica uma semana antes de ficar menstruada que tu tem que apalpar. A gente não sabe muito bem, porque no seio da mulher tem algumas coisinhas assim que a gente confunde, né? Mas pra te dizer se eu sei do que tá mesmo, não sei. Mas tem que fazer mamografia, né? Acredito que de 5 em 5 anos. E aí, um pouco mais frequente depois de uma certa idade. Mas não é rotina, eu acho, para todas as mulheres, principalmente as mais velhas. Minha mãe é uma que faz todos os anos, né? Todos os anos ela faz, e quando ela não faz, a gente vai e tem que fazer. É importante porque, às vezes, pode estar no início, né? E aí, com a mamografia, a gente previne. Minha tia teve. A minha colega, mas agora ela já está fazendo a radioterapia. E esse no médico sempre falou que se tem alguém na família, normalmente outra pessoa sempre vai ter, que isso aí é da genética, assim. Eu acho interessante as mulheres fazer o exame, entendeu? Eu nunca fiz ainda, mas ela fez e descobriu que tinha a tempo, entendeu? Aí agora ela tá bem, tá se recuperando. As formas mais eficazes de detectar precocemente o câncer de mama são o exame clínico e a mamografia. E é importante seguir algumas orientações. A partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer o exame clínico das mamas uma vez por ano. O exame clínico é o exame das mamas realizado por um médico ou enfermeiro treinado para esta atividade. Além do exame clínico, as mulheres que têm mais de 50 anos devem fazer uma mamografia a cada 2 anos. A mamografia é um exame muito simples. Consiste em colocar a mama entre 2 placas e emitir um raio-x. A mamografia permite descobrir o câncer de mama quando o tumor ainda é bem pequeno. Por lei, todas as mulheres com mais de 40 anos têm direito à mamografia de graça pelo SUS. Se uma pessoa da família, principalmente a mãe, irmã ou filha, teve câncer de mama antes dos 50 anos de idade, a mulher tem mais risco de contrair esta doença. Neste caso, a partir dos 35 anos, o exame clínico das mamas e a mamografia devem ser feitos uma vez por ano. O pior momento foi assim, tu contar para as pessoas e tu ver a reação das pessoas. Isso que eu quero, eu trabalho bastante, eu quero desmistificar esse tabu, sabe? Não, as mulheres me dizem assim, eu não posso fazer, se eu procurar eu acho. Então eu não vou fazer exames, eu não vou fazer mamografia, porque eu vou achar, e se eu achar o que acontece? Tu cura, tira, fica boa. Isso também eu não pensava. O exame de mamografia dói? O exame de mamografia é desconfortável.
mas ele leva segundos. Tem que fazer. Prótese de silicone causa câncer de mama? De jeito nenhum. A prótese de silicone às vezes dificulta o exame por imagem e existem formas adequadas de investigar uma mama com silicone. Quem tem prótese de silicone pode fazer mamografia? Ela tem que fazer mamografia, principalmente antes de colocar a prótese e depois. Terapia de reposição hormonal é fator de risco para o câncer de mama? A reposição hormonal é fator de risco para câncer de mama, principalmente aquela paciente que usa por mais de 5 anos. Alimentação inadequada causa câncer de mama? Causar não, mas facilita, porque a obesidade e a ingesta de gorduras aumentam o colesterol, que é precursor de hormônios. Eu achava que, um primeiro momento, que nem eu te falei, né? Eu achava que, e agora vai aparecer? As minhas irmãs morreram, o meu pai morreu, o meu sogro morreu, a minha avó morreu, e agora? Então, Cleiva, esse aqui é o teu trabalho? Como é que é? Esse atualmente é o meu trabalho. Eu sou artista plástica e artesã. Na época que eu tive câncer de mama, eu pintava quadros, telas, fazia esse trabalho aqui também de cachepô, de caixinhas. Isso aqui foi tu que fez? Sim, só que como o braço fica mais debilitado do lado que tu teve, então tu não pode estar fazendo muita força, que é lixar, fazer decoupagem, daí leva lá fora, passa uma mão de tinta e tal. Não pode usar muito o braço. O que essa mulher pode esperar do tratamento? Se ela tem um tumor pequeno, ela pode esperar 95% de chance de cura. Isso é a mensagem que não está chegando. Muitas mulheres não fazem o exame de rotina porque têm medo do que podem achar. E se ela souber do número de pessoas que passam por essa doença e se curam, e a vida continua, acho que vai ser um outro caminho que nós vamos estar dando de esperança e de possibilidade. Câncer de mama se trata fundamentalmente com 3 métodos. Um deles é a cirurgia, o outro é a radioterapia e o outro é a quimioterapia. A cirurgia é um método que retira da paciente a área onde o tumor, a doença está. Geralmente se retira uma parte da mama, às vezes precisa ser retirada toda a mama e às vezes também tem que ser retirado algum gânglio embaixo do braço, do lado onde o tumor se encontra. Depois disso, poderá, em determinadas situações, ser indicado o tratamento com radioterapia, que é um tratamento que se aplica só localmente em cima da área que foi operada, para prevenir que aquela doença volte ou terminar de eliminar pequenos focos de células que poderiam ainda ter ficado depois da cirurgia. Certo. E a quimioterapia funciona em todo o corpo. A ideia da quimioterapia é que, em algumas situações, pacientes com câncer de mama têm tumores inicialmente na mama que dão origem ao que a gente chama de metástases ou micrometástases, que são depósitos de tumor que vão para o pulmão, vão para o fígado, vão para os ossos. Então, tu fizeste o tratamento, a cirurgia e depois a quimioterapia. Como é que foi a tua cirurgia? Minha cirurgia foi demorada, foi muito bem feita. Eu gostei muito do resultado, as minhas mamas ficaram perfeitas, melhores que antes. Tu colocasse a prótese das 2 mamas na mesma cirurgia, né? Que é uma coisa que não acontece com todas as mulheres, né? Na maioria dos casos se faz a cirurgia e num segundo momento se faz a reconstrução da mama. Se coloca o expansor, né, a guarda. E eu também estava preocupada quanto a isso, porque eu não queria sair de lá sem as minhas mamas. Eu sou extremamente favorável à reconstrução de mama na mesma cirurgia, no mesmo momento cirúrgico da mastectomia, e acho que deve ser feito. Antigamente, nos anos 70, a cirurgia terapêutica não utilizava a parte de reabilitação, ou seja, a parte de reparação
dos defeitos causados pela cirurgia terapêutica. Então, quer na cirurgia radical, quando havia necessidade da retirada da glândula mamária, havia uma mutilação, muitas vezes permanente para a paciente. E há uma determinação do Conselho Federal de Medicina em que considera a reconstrução mamária como parte integral do tratamento do câncer de mama, né? Não é somente extirpar a doença. O tratamento é a reintegração da mulher na sua vida normal, né? Com qualidade de vida. O sentimento em relação à mastectomia, que é a retirada de toda a mama, né? Ele é um sentimento muito difícil de ser elaborado. Uma das coisas que eu converso muito com as pessoas da equipe é que quando eles dizem para uma paciente que eles vão retirar a mama dela, elas não ouvem isso dessa forma. Elas ouvem isso como a retirada do seio. O seio, ele tem um significado mais amplo do que a mama. A mama seria um órgão, o seio seria um significado disso, que seria o significado de feminilidade, sexualidade, maternidade. E tu chegasse a receber alguma ajuda profissional, fizesse psicoterapia, como é que foi isso? Sim, eu faço até hoje. Uhum. E o que tu acha que isso te ajudou, a psicoterapia? A me conhecer mais, a descobrir, eu já era uma guerreira, sempre fui, mas a descobrir mais força ainda interior. Então a gente pode entender uma doença como essa como uma situação de trauma na vida de uma pessoa, né? E sempre a ajuda de um profissional, fazer psicoterapia, ajuda a pessoa a se reestruturar e às vezes até melhorar. Melhorar, com certeza. Em relação ao que era antes, né? E se ela conseguir buscar ajuda, é possível superar essa fase, tanto do câncer quanto dos sentimentos de tristeza ou de depressão? Sim, sim, é possível. É possível ela não só superar essa fase, como ela poder transformar a vida dela numa sensação diferente do que ela vivia antes desse diagnóstico. A família pode ajudar nisso? Muito. Eu diria que os vínculos familiares, né, quando eles têm uma qualidade boa, eles auxiliam muito nesse momento. Porque o câncer de mama, ele faz um sentimento, um sofrimento muito solitário para uma mulher. Várias coisas não são divididas com a família, mas a sensação da família estar junto, de receber apoio, dela continuar sendo olhada como uma mulher importante, como uma mulher que pode ser frágil e que isso é uma coisa transitória na vida dela, faz com que ela se sinta com um projeto de vida, né, que é poder retomar as coisas perdidas, principalmente relacionadas à identidade. Como ela é uma pessoa muito vaidosa, ela cuida super bem, né, do cabelo. E quando ela viu que estava caindo, foi um momento muito difícil para ela. Mas logo depois, ela mesma tomou a decisão de pegar e raspar toda a cabeça, não esperar o cabelo cair. Aí quando eu vim aqui, ela disse assim, eu já mandei fazer perucas para mim, curta, longa, e eu quero que tu vá comigo na loja comprar lenços. Daí a gente foi antes dela raspar. Eu não tinha visto. Nós fomos, compramos os lenços todos, combinamos com as roupas, tudo direitinho, a gente mandou fazer. Aí o dia que eu vim aqui, ela disse, tu quer ver a minha careca? Eu disse, quero. Aí para mim foi um momento assim muito difícil, mas para ela eu vi que ela tava feliz dentro do momento dela, mas ela estava feliz. E quando que a gente vai fazer radioterapia ou quando que a gente vai fazer quimioterapia? Às vezes as duas coisas. É muito importante um conceito que tem que ser desenvolvido na oncologia geral nos últimos 20, 30 anos, é a individualização do tratamento. Câncer de mama é um mundo, né? E a gente está aprendendo cada vez mais de que cada paciente tem características específicas e cada diagnóstico, cada tumor de mama tem características específicas que fazem com que a gente utilize estratégias diferentes e a ordem do tratamento pode mudar. Um exemplo, se uma paciente aparece com um nódulo pequeno de mama, né, fazer a cirurgia primeiro é a coisa mais natural e provavelmente mais apropriada. Se uma paciente aparece com um tumor muito grande de mama, né, que precisaria para ser retirado a retirada completa da mama,
Né? Às vezes, nós utilizamos quimioterapia antes da cirurgia para fazer com que o tumor diminua de tamanho, e isso permite a gente fazer uma cirurgia menor, preservando a mama, o que é um objetivo muito importante para esse tipo de situação. E como funciona a hormonioterapia? O desenvolvimento do câncer de mama, às vezes, depende de estímulo de hormônios que a gente tem normalmente, que a mulher tem normalmente no seu corpo. E bloquear esses hormônios, né, que a gente faz usando, né, agentes anti-hormonais, inibe e impede o crescimento da doença. Porque como tu era uma mulher muito vaidosa, que tipo de recursos tu usou, assim, estéticos, enquanto tu estava enfrentando a doença, que eu imagino que isso seja uma coisa muito difícil, né? Manter a vaidade, os cuidados femininos. Como é que foi isso pra ti? A princípio, assim, foi um baque, né? Porque eu tinha 70 centímetros de cabelo, sem um fio de cabelo branco, apesar da minha idade, não tinha nenhum. E o doutor disse, tu vai fazer quimioterapia e tu vai perder os cabelos. Pá! Foi terrível, né? Eu disse, não, tudo menos perder meus cabelos. E eu tive que aceitar. Ou tu faz o tratamento e do ano que vem tu tá legal de novo, ou tu fica com teus cabelinhos. E doente. As perucas podem ser uma boa alternativa para quem passa pelo tratamento de quimioterapia. A mulher poderá escolher entre as sintéticas e as de cabelo humano. Para decidir qual a melhor peruca, a dica é experimentar estilos e cores diferentes antes de fazer a escolha. O importante é se sentir bem. É comum ter depressão durante esse tratamento de câncer? Tem estudos que apontam, né, em torno de 50% das pacientes que elas podem, né, desenvolver quadros depressivos, né, que podem ser mais persistentes quando não tratados. Por isso é importante que possa ser dada devida atenção para os sintomas que essa mulher apresenta. Sim. A família é um sinalizador, né, desses sintomas. Mas é importante a gente diferenciar que depressão tem vários sintomas para se classificar uma depressão, né? E tristeza é um dos sintomas. Então, uma tristeza profunda não significa uma depressão, né? Mas precisa ser diferenciada, até porque para não cronificar. Porque uma das coisas que a gente vê muito são as mulheres passarem relativamente lidando com esses momentos de alto e baixo e terminados os tratamentos, elas desenvolverem uma depressão. O que é esse álbum? Esse álbum aqui, eu intitulo ele de Fênix, que é, assim, Cleiva que ressurgiu das cinzas. E aqui eu fiz um desfile na escola da minha filha, e era um desfile pro Dia das Mães. Então, desfilar umas roupas e tal, um evento lá pras mães. E foi depois disso, na outra semana, que eu fui pra Caxias, e daí eu fiz a minha mamografia, os exames, né, anuais, e foi depois que eu descobri. E daí eu deu aquela raiva, né, que dá de imediato, e aquela negação, não é comigo, não pode acontecer e tal. E depois veio a aceitação, o tratamento, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer pra vencer essa doença. Muitas me perguntam assim, eu não gostaria de mostrar, não quero nem olhar isso aqui, que horror, as tuas unhas, tu pensa nisso aí, tu vai ficar triste. Eu não fico triste, eu fico me sentindo assim, poderosa, melhor de todas as mulheres. Porque se eu venci tudo isso aqui, se eu passei por tudo isso aqui, o que tu vai agora ficar com medo de, por exemplo, um sonho, saltar de paraglider? Vai ficar com medo de quê? De viajar para um país que tu não conhece? Vai ficar com medo de dar uma resposta pro fulano, com medo que o fulano se ofenda? Não, tu pode tudo. O que tu diria para alguém que descobriu que tá com câncer de mama, tá passando por isso? O que tu diria? Que primeiro ela chore todas as mágoas dela, que ela brigue, que ela quebre tudo, porque isso acontece com a gente, que ela bote todas as cobras e lagartos para fora. E depois ela vai descobrir lá dentro dela a guerreira que existe dentro dela, porque tem. E ela nunca se entregue. Porque assim como eu venci, ela consegue também. Pra frente. Muito legal!
Para maiores informações sobre o câncer de mama, você pode visitar o site do Instituto Nacional do Câncer. E lembre-se, mantenha em dia o exame clínico e a mamografia.